Eu quero começar o vídeo de hoje agradecendo as centenas de mensagens que eu recebi por causa da postagem que eu fiz do meu testemunho pessoal das perdas e superação. Foram muitas demonstrações de carinho, de gente que acompanhou aquele momento na minha vida, mais de perto ou mais de longe. Enfim, eu fiquei muito feliz, inclusive, pelo grande número de mensagens de pessoas dizendo que foram edificadas na sua fé. Então eu quero dizer aqui o meu muito obrigada pelo carinho, pelas mensagens e pelas curtidas de todos vocês. E se você ainda não viu, eu vou deixar aqui outra vez o link embaixo na descrição para que você também seja edificado, ok? E a nossa reflexão de hoje é sobre o lamento de Jó. Será que vale a pena lamentar diante dos momentos de adversidade? Fica aqui comigo que nós vamos refletir sobre esse assunto hoje. Antes de falar do lamento de Jó propriamente dito, eu gostaria de fazer algumas observações sobre os três amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Eles têm sido assim muito criticados porque eles não foram muito felizes nas suas colocações sobre a razão de Jó estar passando por toda aquela situação difícil. Nós vamos estudar um pouco sobre isso nos próximos vídeos, mas hoje eu gostaria de avaliar um pouco a amizade, o nível de amizade que eles tinham com Jó. Se nós analisarmos bem, nós vamos ver que esses três homens mostraram ser sinceros na sua amizade com Jó. Inclusive, a amizade deles é reafirmada pelo menos em 4 momentos no livro. Ela é reafirmada pelo próprio autor do livro de Jó, ela é reafirmada pelo próprio Jó, ela é reafirmada por Eliú, um jovem árabe buzita da terra de Buz, que foi o 4º amigo de Jó, que aparece já quase no final do livro, e também foi reafirmada pelo próprio Deus. Então nós não podemos simplesmente censurar esses homens, inclusive nós podemos ver alguns pontos positivos no comportamento deles. Analisa comigo. Eles deixaram de lado os seus afazeres para virem consolar um amigo que estava passando por grandes calamidades. Outra coisa, Jó era uma pessoa super conhecida, mas até onde nós sabemos, eles foram os únicos que apareceram para consolar Jó, para se condoer com ele por causa da situação que ele estava vivendo. E também eles ficaram chocados quando viram o estado de Jó e começaram a chorar muito alto, mostrando uma profunda tristeza pelo que tinha acontecido. E isso não foi numa casa confortável, no palacete onde de repente Jó morava, não. Eles se assentaram com ele no montão de lixo de cinzas. Agora imagine a cena. Aqueles sheiks árabes, aqueles 4 sheiks árabes, né? Os 3 amigos mais Jó, sábios, sentados no montão de lixo de cinzas. Vamos concordar que é uma prova de amizade sincera, não é mesmo? E outra coisa, os 4 ficaram 7 dias sentados ali ao lado de Jó, sem dizer uma palavra sequer. Esses fatos nos levam a crer que eles tinham boas intenções. Eles vieram para tentar ver o que é que poderia ser feito para aliviar o sofrimento do seu amigo. Agora, esse detalhe do silêncio deles ao lado de Jó durante 7 dias nos ensina uma lição muito importante, sabe qual? Uma das melhores maneiras de ajudar as pessoas que sofrem é simplesmente ficando com elas, dizendo pouca coisa ou até ficando em silêncio mesmo, demonstrando apenas que a gente se importa com a pessoa. Nem sempre é o muito falar que resolve, às vezes o silêncio, o estar ali ao lado é uma tremenda prova de amizade. É uma tremenda prova de que a gente também sente muito por aquilo que aquela pessoa está passando. Às vezes, nós tentamos encontrar razões, motivos para a situação, mas nada disso cura um coração ferido. Se os amigos de Jó tivessem permanecido assim, calados, eles teriam ajudado muito naquele processo doloroso de Jó. Mas
Eles acabaram escolhendo falar, acusar, fazer conjecturas, tentando achar uma razão, um motivo para tudo aquilo que estava acontecendo com Jó e acabaram errando muito. No final, o Senhor deu uma boa reprimenda neles e eles acabaram tendo que se retratar com Jó. Mas o problema todo, gente, é que nem Jó e nem os seus amigos, e nem a mulher de Jó também, sabiam o que realmente estava acontecendo no cenário do mundo espiritual. Todo mundo queria achar um motivo, uma razão para tudo aquilo. E daí, cada um falou o que pensava ser o mais adequado para aquele momento tão triste. Na época de Jó, era costume que o homem afligido tivesse a permissão de falar primeiro. E é por isso que então o capítulo 3 inteiro é uma lamentação de Jó. Então, depois de 7 dias de um sofrimento silencioso, Jó abriu a boca, mas não para amaldiçoar a Deus. No auge do seu sofrimento, ele amaldiçoou 2 momentos: a noite da sua concepção e o dia do seu nascimento. Observe que, em circunstâncias normais, ninguém diria isso. O que leva Jó a fazer essa declaração é o peso da sua angústia. Pense aqui comigo. Ele estava experimentando a dor física, estava coberto de feridas nojentas e fedidas, e por causa disso ele não conseguia dormir nem descansar, não podia se deitar direito, tudo coçava, tudo doía. E essa situação, já vinha se arrastando por semanas. Ele estava também experimentando a dor existencial, ou seja, ele não achava mais sentido para viver. Ele estava experimentando a dor emocional por causa das suas perdas, perda dos seus bens e principalmente por causa da perda dos seus 10 filhos. E nós ainda poderíamos acrescentar aqui que ele estava experimentando a dor conjugal, por causa da falta de apoio da sua própria esposa. E tudo isso acontecia ao mesmo tempo. Será que nós podemos realmente pegar as palavras dele, colocar no microscópio e dar um veredito dizendo que ele estava errado? Pensa aí, você já tentou se manter animado quando teve uma gripe muito forte? Ou uma dengue? Ou mesmo se você passou pelo Covid? Você já tentou orar no meio de uma crise depressiva? Você já tentou fazer exercícios físicos ardendo em febre? Então, eu acho que dá para você colocar um pouquinho de compaixão nas palavras de Jó antes de julgá-lo. Porque de longe é muito fácil a gente dar um veredito. O difícil é quando a gente está sentindo na pele. A lamentação dele não era, em hipótese alguma, uma apologia ao suicídio e muito menos à eutanásia, viu? É simplesmente a declaração de um homem que está sofrendo tanto, que desejou nunca ter nascido. Quando nós estamos vivendo um período de sofrimento, é comum a gente dizer e fazer uma porção de coisas que mais tarde a gente acaba se arrependendo. No caso de Jó, as bênçãos que ele e a sua família tinham desfrutado durante tantos anos acabou ficando em segundo plano, o que até certo ponto é compreensível ou é de se esperar, porque a dor nos faz esquecer as alegrias do passado, nos faz olhar para o presente de um jeito pessimista, sofrido, e para o futuro sem nenhuma esperança. Para Jó, a própria vida havia se tornado um fardo, porque tudo aquilo para o qual ele vivia, que era a razão da sua vida, havia sido tirado dele. E quando ele perdeu a noção de propósito da vida, ele pensou que estar morto era melhor, bem melhor, do que estar vivo. O que Jó sentia é o que nós chamamos de dor existencial. A dor existencial, ela acontece quando nós não encontramos mais sentido para viver, razão para viver. Essa é a forma mais grave de todos os sofrimentos. Em momentos como esse, a primeira coisa que se deve avaliar é se o sofrimento procede de um fato real, como o caso de Jó era,
ou se é consequência apenas de uma avaliação errada que nós estamos fazendo daquilo que está acontecendo na nossa vida. E Jó então encerra a sua maldição repetindo 4 vezes. Por quê? Ele faz perguntas que somente Deus pode responder. Gente, não há nada de errado em perguntar, desde que nós não pensemos que Deus é obrigado a nos dar uma resposta. Lembra do que eu disse no outro vídeo? Que muitas vezes não é que Deus não queira nos responder, nós é que não temos maturidade suficiente para compreender os mistérios de Deus. Enfim, é bom lembrar que nós vivemos de promessas, nós não vivemos de explicações. Nesse ponto, é importante a gente explicar aqui a diferença bíblica entre desabafo e murmuração. O desabafo é necessário quando existe um motivo real. É o ato de derramar a alma perante o Senhor, retirando de dentro da gente, colocando para fora todo e qualquer ressentimento, tristeza, ansiedade, medo, revolta e coisas do gênero. Já a murmuração, ela é pecaminosa, porque ela é uma prática que torna a pessoa incapaz de ver as boas coisas da vida e de perceber o cuidado que Deus tem com ela. Então, para os momentos de dor real, Deus espera, sim, que nós o procuremos, como Jó fez, simplesmente para desabafar e colocar para fora o que nos atormenta. Nós vemos isso sendo feito inúmeras vezes na Bíblia, principalmente pelos salmistas e pelos profetas. Um desabafo em forma de oração pode evitar que nós nos tornemos amargos com as outras pessoas, reativos em relação a Deus e revoltados com a nossa história. Já a murmuração desagrada a Deus e precisa ser tratada com arrependimento e mudança de atitude para com a vida, também para com as pessoas e principalmente para com Deus. Jó teve motivos para dizer aquilo que ele disse. Você lê ali o capítulo 3, ele teve motivo para isso. Deus o ouviu, não o censurou por isso, Deus continuou dizendo que ele não pecou, Deus não imputou isso como pecado para ele, e ao final Deus ainda restaurou a sua vida e restaurou a sua sorte. E aqui nesse ponto cabem algumas perguntinhas para a gente refletir sobre o assunto. Será que quando reclamamos da vida, os nossos motivos são reais? Será que nós temos percebido o quanto Deus tem cuidado de nós e suprido as nossas necessidades? O que nós fazemos na maioria das vezes? Desabafamos ou murmuramos? Queridos, ou nós cremos na soberania de Deus, ou nós vamos viver como se a vida fosse uma série de acasos e eventos sem nenhuma ligação. Uma vida sem propósito. O desabafo com Deus não é errado. Ao contrário, ele é terapêutico. Não adianta ter o coração cheio de dor e querer disfarçar isso diante de Deus. Ele nos conhece mais do que a nós mesmos. Veja os salmos. Eles estão cheios de desabafos em forma de música. Sabe? Existe uma grande diferença entre reclamar de Deus e reclamar para Deus. Quem reclama de Deus acaba amargurado e com a sua fé totalmente deformada. Já quem reclama para Deus recebe com certeza alívio e conforto. Então, em momentos de tristeza e angústia, pratique o desabafo. O desabafo é tão saudável quanto um momento de lazer. O excesso de ansiedade provocado pelo acúmulo de problemas, decepções, frustrações e sofrimento acaba com qualquer esquema de felicidade pessoal. Há pessoas
que acabam cedendo ao uso de álcool, de drogas, e outros chegam até a dar lugar ao suicídio, muitas vezes porque não tem com quem desabafar. E isso prejudica a alma e prejudica o corpo, porque não afeta só o sistema nervoso, mas afeta também o sistema circulatório, o sistema respiratório e o sistema digestivo. Por isso o desabafo é uma necessidade. Como eu disse, a Bíblia está cheia de desabafos. 2 livros do Velho Testamento tratam quase que exclusivamente de desabafos, Jó e Salmos. E especialmente em Jó, nós vemos o desabafo como uma opção legítima no meio do sofrimento. É abrir a boca e dar vazão a todas as suas angústias. Então, vamos seguir o exemplo de Jó e usar a prática do desabafo sem moderação. O Pai Celestial vai nos ouvir, nos compreender, nos dar vitória nas nossas lutas e nas nossas dificuldades. E então, no final do seu lamento, Jó conta um segredo. Ele diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Nós entendemos aqui que antes de todos os problemas começarem, Jó teve alguns pensamentos de temor, de que algo terrível poderia lhe acontecer, e isso pode ter sido alguma intuição divina. Particularmente, eu creio que isso possa acontecer justamente para que nós busquemos mais ao Senhor e oremos para ganhar como se fosse um reforço espiritual. Quem assistiu o meu vídeo vai lembrar dos 2 sonhos que eu tive antes das minhas perdas e de como eu tinha um desejo intenso de orar, e eu entendi isso como sendo um preparo de Deus para aquele momento difícil que eu iria viver. Eu creio de fato que era Deus me preparando para isso. É como se você pegasse um copo de água, não sei se dá para você ver aí, mas é um copo de água aqui que está pela metade, tá vendo? É como se esse copo de água pela metade fosse a nossa vida normal, diária. Todos os dias você é um cristão comprometido, você ora, você lê a Bíblia, você vai na igreja, você tem comunhão com Deus. Isso é a sua vida normal. Meio copo de água. Acontece que mais na frente, Deus vai permitir alguma adversidade na sua vida, vai permitir alguma coisa que com certeza vai proporcionar crescimento, desenvolvimento para você, porque Deus não faz nada sem propósito, né? Então o que acontece? Deus vem e dá para nós um reforço extra, entendeu? E aí ele vai, é como se ele enchesse o copo, nos preparando para aquele momento difícil que nós vamos passar. E é por causa desse copo cheio, pela metade é o dia a dia, mas esse copo cheio é porque nós estamos mais cheios do que o normal, cheios da graça, cheios do Espírito, cheios de paciência, preparados para enfrentar a adversidade que virá. Deus é carinhoso conosco e até isso Ele faz. Fez com Jó. Veja que ele tinha um temor. Esse temor, com certeza, já era Deus prevenindo que alguma coisa iria acontecer. E nesse temor, ou como foi no meu caso, aquele desejo de orar, mesmo estando grávida e tomando remédio para enjoo e dormindo durante o período de oração, era uma forma que Deus tinha de estar me enchendo. Eu creio que Deus também encheu Jó. E assim Deus faz com todos aqueles que vão passar uma adversidade, uma luta mais intensa. Por quê? Porque Deus não quer que nós sejamos derrotados. Ele nos quer vitoriosos. Por isso Ele manda um reforço espiritual para que nós possamos alcançar a vitória na hora certa. E concluindo, depois de ouvirem Jó amaldiçoar o dia do seu nascimento, os 3 amigos de Jó resolveram repreender Jó e defender Deus, como se Deus precisasse de defesa, né? E aí começou uma argumentação que se transformou numa discussão e depois numa contenda que precisou da intervenção de Deus para encerrar a questão de uma vez por todas.
E nós vamos ver cada uma dessas argumentações, começando com Elifaz, o temanita, que começou falando de um jeito positivo e até amável, mas foi só um pouco de mel, preparando Jó para as palavras amargas que ele iria dizer depois. E é isso que nós veremos no nosso próximo vídeo. Não perca! Eu espero você. Jesus te abençoe e até lá!